Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado. Estamos com mais um Ineditados Conversas para Além do Livro pela UniFM 107.9. Nos siga nas nossas redes sociais, @editora-UFSM, @livraria e grife UFSM, @ineditadospodcast e @radios-UFSM. Eu sou Jéssica Dalcin e hoje estamos aqui com a nova gestão do Centro de Educação aqui da UFSM, que assumiu recentemente, em 6 de outubro, professores Assísio e Helena. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar falando com as damas primeiro, para ela se apresentar, professora Assísio. Olha, professora Helena. Obrigada pelo espaço e pela deferência. Boa tarde, então, Jéssica e professora Assísio e toda a comunidade que nos ouve, não é? Um prazer estar aqui para a gente poder conversar um pouco sobre os novos desafios da nossa proposta também, do trabalho que a gente vem desenvolvendo no Centro de Educação, com muita alegria desde o dia 6 de outubro. Professor Assísio, muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Jéssica, boa tarde, Helena, boa tarde aos ouvintes e aos ouvintes. Então, estamos aqui com bastante alegria, de receber esse convite da Rádio Uni, receber esse convite articulado com a editora e um prazer estar sempre na rádio com o Zezinho aqui, que acabo de encontrar a figura, e a Jéssica, que a gente já se conhece das salas de aula do PEG há uma boa década, mais ou menos, né? Uma década e meia, eu diria. Então, que foi uma brilhante aluna do PEG, né? Então, muito bom. Obrigada. Pois é, vamos começar então fazendo... Eu sempre coloco para as pessoas o que é que as motiva para estar aqui, porque esse momento agora, na verdade, é um resultado de uma trajetória de vida, de escolhas, né? Então, professor Assísio, conta um pouco como é que o pequeno Assísio se encontrou na filosofia. Um dia olhou e pensou, nossa, ser filósofo deve ser muito legal. Como é que foi a escolha da profissão? Pois é, a escolha da profissão eu devo a um amigo de longa data, de Campinas, que foi também, em certa medida, meu professor, o professor Carlos Signorelli, que não foi meu professor na escola, porque era um professor de matemática, mas ele dava formação política para a gente na minha militância de adolescência, início da juventude, nas comunidades de base de Campinas. E aí eu sabia que ele era professor de matemática e um dia conversando com ele na casa dele eu falei, ô Signorelli, você é professor de matemática, mas você que dá todas essas aulas para nós de história, de teologia, de filosofia e tal, da onde vem isso? Aí ele falou assim, o meu mestrado na filosofia no campo da ética. Aquele dia, lá no final dos anos 80, eu escolhi que eu ia fazer filosofia. Porque a minha referência era fazer jornalismo. Uhum. Era o que eu pensava em fazer jornalismo. E aí eu decidi fazer filosofia. Filosofia, para mim, ela era uma compreensão e análise política da sociedade. Então, numa das primeiras aulas, iniciação filosófica, o professor fazia a seguinte pergunta para cada aluno, os 40 da turma. O que é filosofia para você? E quando eu respondi, ele falou assim, a filosofia para você é filosofia política. E isso constituiu o professor Antônio Carlos Martinazzo, que ainda continuo tendo contato com ele via Facebook, esses encontros que a vida virtual também passou a permitir para a gente. Então, esse encontro com a filosofia que tem a ver com a política por causa da minha trajetória desde os 14 anos, levado pela minha mãe, das atuações das comunidades de base da Igreja Católica na região de Campinas, em Campinas especificamente, E daí que surge toda essa minha trajetória, esse meu gosto pela política. Então, o nascimento como filosofia, a grande culpa, entre aspas, convencimento absoluto, foi do professor Carlos Signorelli, lá de Campinas.
E que interessante o papel da sua mãe também, né? Nesse projeto de vida, porque te colocou muito cedo, né? Normalmente, hoje, o que a gente vai pensar de uma criança de 14 anos? Muitas vezes está muito protegida até. Não, pelo contrário, não está sendo levada, não está sendo exposta num bom sentido, né? Desses movimentos. E, claro, se politizou super cedo. A gente saía para bater panela em 79, 80, na rua, em plena ditadura militar, um movimento contra a caristia, que era foi um movimento nacional, né? E dentro desse processo de resistência, andar pelo bairro, literalmente, né, com uma frigideira ou panela, batendo um negócio para fazer barulho, né? E, por coincidência, a minha casa era em frente ao salão da comunidade. Então, os seminaristas e padres, eles iam para lá e se encontravam, o café da manhã era em casa, né? E dali a gente saía para a rua em pleno domingo, né? Então, esse processo se deu desse jeito, né? Então, foi Tanto é que o primeiro lugar que eu li Paulo Freire foi dentro da comunidade. Pois então, porque existindo esse núcleo, tu assistindo do outro lado da rua, de camarote, a situação acontecer, eu imagino que outra leitura também, Rubem Alves, deve ter sido nessa época, ou pouco, não, depois, né? Já é mais 80 e alguma coisa. O Rubem Alves eu convivi, cheguei a participar de coisas com ele no início, ali 90, 91. Que ele era muito amigo de um professor que foi meu professor. Eu fiz a graduação na PUC de Campinas, né? Então a gente convivia com esse mundo da filosofia e essa ligação com os movimentos sociais. Aí, além da Igreja Católica, né, os movimentos sociais em geral, né? Eu digo, em 83 a CUT foi fundada, em 84 eu já participava dela. Professora Helena, nós temos aí uma história que começou cedo, né? Como é que foi a sua? A primeira vez que se identificou com a pedagogia, né? Como é que isso entra na sua vida e como que te move até hoje? Então, muito interessante escutar o Assísio e aí a gente começa a trazer as memórias afetivas e políticas, obviamente, né, junto desse processo e o quanto é importante a gente resgatar aquilo que a gente é a partir da nossa trajetória. E aí, enquanto o Assísio falava, eu ficava pensando assim, da importância que a gente lê lá na LDB, quando a gente trabalha com os nossos estudantes, né, do papel e do dever da família e do Estado em relação à educação, né? Então, quando o Assísio resgata essas pessoas que foram tão importantes na vida dele, a gente consegue fazer justamente essa referência. E aí, eu escrevi no meu recente memorial para a professora titular, que eu fiz a avaliação agora entre os meses de junho e julho, uma referência saudosista muito forte em relação à minha professora alfabetizadora, a professora Elânia, e que segue como uma inspiração, porque eu, como filha de pequenos agricultores do interior do estado do Rio Grande do Sul, a gente tem outros movimentos, né, se a gente for comparar com escolas que ficam mais localizadas nas zonas urbanas. Mas, ainda assim, a gente consegue vislumbrar na escola e na docência um projeto de formação que vai nos dando outras oportunidades formativas, inclusive profissionais e de vida, né? São opções de vida que a gente faz quando a gente decide, no interior do estado, que não tem muitas escolas acessíveis, continuar estudando. Então, a referência à pedagogia, né, como uma escolha profissional, que eu sou muito feliz de ter feito essa escolha na minha vida, ela vem muito dessa inspiração da professora, da escola, da vida possível, além do trabalho na roça, né, que meus pais e muitos dos meus vizinhos e das minhas vizinhas que acabaram por não optando, né, pela continuidade dos estudos, e a gente vai se diferenciando, então, na trajetória da gente.
e também a possibilidade de fazer o ensino médio numa pequena escola, né, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, ainda assim nos trouxe para a Universidade Federal, pública, gratuita, né, e a importância sempre de valorizar também a instituição pública, o investimento público na nossa educação, seja ela a educação básica ou ensino superior, porque isso foi fundamental para que eu pudesse estar na universidade e com os programas de assistência estudantil que a nossa universidade tem já ao longo da sua trajetória, a Casa do Estudante, o Restaurante Universitário e assim os programas de iniciação científica que foram fundamentais para que a pedagogia se mantivesse como um campo de escolha formativo, né? Tanto é que depois eu fui para o mestrado em educação, para o doutorado em educação, né? Então sempre construindo essa trajetória toda na área de humanas e nunca me vi em outra profissão a não ser a profissão de professora, né? Não atuo, né, como muitas das colegas e dos colegas da pedagogia na educação básica, mas atuo na formação dos professores que, né, vão atuar na educação básica, né? E aí é muito bom a gente estar aqui contigo, Jéssica, né, sabendo que foi nossa estudante do programa de graduação especial, né, que a gente tanto sente orgulho como um centro de educação que faz formação de professores para as diferentes etapas e modalidades da educação, né? E nós temos investido para que mantenhamos esse curso funcionando, porque a formação pedagógica na educação profissional e tecnológica, enfim, inclusive no ensino superior, é algo que nós defendemos veemente, né, nas nossas atividades, nas nossas pesquisas e nos nossos projetos e orientações. Então, é uma alegria poder falar um pouco, né, desse movimento todo que vai nos construindo como profissionais da área e também como a gente defende politicamente, né, a formação de professores e o espaço do Centro de Educação como um centro de excelência que produz conhecimento sobre formação de professores e precisa sempre estar aliado a todos os outros centros, unidades e instituições, tanto dentro da UFSM quanto a nível nacional, enfim, internacional também. Eu acho importante também destacar o papel dos teus pais, né? Sim. Já que a gente falou em família, porque realmente existe, principalmente dentro da família que trabalha com agricultura, que vive da agricultura, os ciclos. Sim. Né? Os ciclos de plantio, os ciclos de colheita. E, às vezes, aquele par de braços ali faz falta, em vez de estar na escola, que é uma coisa tão a longo prazo, uma promessa de futuro, né? Enquanto que o ciclo agrário está ali, é amanhã, é na semana que vem, quer dizer, existe enfim, não só uma visão de esperança dos pais, de confiança de que esse futuro vá se concretizar, desse investimento, né? Um investimento de uma outra ordem, né? Sim. E que bom. Que bom que se concretizou. E por isso também que a gente fala tanto, né, na pedagogia da itinerância, fala tanto nas alternâncias, nos calendários alternativos, na formação de professores para a educação do campo, porque são modalidades imprescindíveis para que a gente consiga fortalecer também a agricultura familiar, né, o vínculo das crianças e dos jovens no campo, né, com essas produções. E também a inovação social que é possível construir quando a gente investe em formação de professores de qualidade para que a educação, seja ela num centro urbano ou num centro mais rural ou do campo, se mantenha com a qualidade que a gente espera da educação como país, né? Então, essas políticas públicas que têm fortalecido a educação do campo ao longo dos últimos anos são essenciais e é necessário que a gente as compreenda e invista nelas futuramente. Temos agora um movimento, né, no Brasil para reformulação, criação do novo Plano Nacional de Educação, e a gente sempre olha com muita expectativa para essas áreas, esses temas, para que eles se mantenham e que sejam fortalecidos, né? E a educação do campo é um desses horizontes. Professor Assísio, conta um pouco da tua trajetória, dos teus trajetos com relação à militância aqui mesmo, né? Na UFSM, o teu histórico enquanto gestor, que
não é a primeira investida nessa área, né? Faz um apanhado para a gente desses espaços que tu já ocupou aqui na UFSM. E fora também, antes, né? Então pode trazer tudo. Tá bem, tá certo. Bom, eu comecei como licenciado, eu comecei na educação básica, né? Na região de Campinas. A primeira escola que eu dei aula foi uma escola de zona rural, há 32 anos atrás, né? Foi uma experiência fundamental para mim, sobretudo, né? Porque eu sou muito devedor desses alunos, né? Que foram tão importantes, né? Na minha formação, no meu trabalho. Então, eu trabalhei 7 anos na rede estadual em São Paulo. Trabalhei na rede privada lá, né? Trabalhei em escola de educação básica, escola católica, escola comunitária. E trabalhei numa faculdade privada em Campinas. E depois trabalhei 8 anos na PUC do Paraná. Eu vim da PUC do Paraná para cá. Nesses espaços, na PUC, foram as minhas primeiras experiências, assim, né? Trabalhando em grupo de coordenação do desenvolvimento da educação em ciências humanas dentro da universidade. A PUC tem filosofia em todos os cursos. Uma pergunta. Chegou o período da tua experiência em São Paulo, foi experiência na cidade de São Paulo ou no estado, ali em Campinas mesmo? Não, foi em Campinas e região. Tinha a cidade do interior, chamada Valinhos, bem ao lado de Campinas, e Campinas. Então, eu trabalhei sempre ali. São Paulo, eu sempre fugi da cidade de São Paulo. Eu fiz essa pergunta porque no início dos anos 90, Erundina, Paulo Freire, Cortella conseguiram mexer um pouco na educação em São Paulo. Sim. E aí eu imagino que talvez até a tua curiosidade tivesse podido te levar para lá, mas então não foi o suficiente. Não, mas foi antes. Acredite ou não, eu não falei disso, mas antes de eu começar a dar aula, que foi em 93, até 92, eu trabalhei num sindicato de trabalhadores da construção civil de Campinas. E lá nós desenvolvemos, entre 91 e 92, começou em 91, implantou em 92, o projeto de alfabetização de adultos. Porque na construção civil, uma grande parte, à época, era de pessoas analfabetas, completamente analfabetas. E aí, nesse movimento, a gente foi conhecer algumas experiências, né? Isso nasceu porque eu estava com a CLT uma vez, eu preparava a rescisão de contrato para os trabalhadores. E aí, lendo a CLT, eu achei um artigo que permitia que o MEC financiasse projetos em instituições sindicais. E aí, eu fui atrás da diretoria do sindicato, que organizou isso e falou, agora a gente tem que ter uma pedagoga. Aí a gente foi atrás de uma pedagoga e fomos conhecer algumas experiências. E aí eu fui para São Paulo, eu e esse grupo que trabalhava, nós fomos para São Paulo conhecer o que o MOVA estava fazendo com o Paulo Freire, secretário de Educação da prefeita Luísa Erundina. Então, a gente foi conhecer, saber como era, e nesses moldes a gente foi construir o modelo em Campinas, no Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Eu chutei assim e acertei. Então, a minha primeira experiência, não como docente, né? Sim. Mas a experiência de trabalhar num projeto foi essa na construção civil, que foi... A gente conseguiu montar 3 polos, 2 em bairros e 1 no centro da cidade. Então, a gente formou as monitoras, foram todas mulheres mesmo, né? Monitoras que foram a trabalhar com essa alfabetização, e foi uma experiência, assim, fabulosa, né? Essa experiência antes de eu atuar como professor, que começou no ano seguinte, em 93, que aí eu comecei a atuar como professor na rede estadual. E aí fiquei 7 anos, né? De 93 a 2000. Aí o Estado de São Paulo extinguiu as aulas de filosofia e os concursos. E aí, bom, aí foi aquela vida, né? Iniciativa privada, mestrado, bolsa de mestrado, essas trajetórias que a gente faz, né? E aí, então, eu fiquei em São Paulo até 2002. Em fevereiro de 2002, eu fui para Curitiba, recebi uma proposta de ir para Curitiba. Nisso, eu estava fazendo doutorado na USP e na Unicamp, e fui para Curitiba, com uma proposta de 40 horas. Nossa. 30 em sala,
10... Faltou hora no meu dia, na minha conta, faltou hora. Tinha 10 horas que a PUC chamava de trabalho de organização pedagógica, preparar aula, corrigir essas coisas, e 30 horas em sala. Aí eu tive que interromper o meu projeto na USP, porque na Unicamp eu tinha 1 ano a mais e tinha mais segurança no projeto. Aí quando eu fui para o Paraná, eu já tinha todo o sistema de créditos resolvido. Então foi aquela coisa, tive que optar. Então reduzi a minha vida acadêmica de aluno de doutorado, e porque eu tinha que ficar concentrado necessariamente, né? É um conselho que eu não dou para ninguém, né? Fazer o doutorado com 30 horas em sala. Eu dava aula quarta, quinta, sexta e sábado, e fazia doutorado domingo, segunda e terça, né? Fazia as minhas pesquisas. Essa foi a vida do doutorado por 4 anos, né? Eu tinha feito o primeiro ano em Campinas em 2001, e aí de 2002 até 2005, eu defendi em fevereiro de 2006, foi assim. E aí era fundamental para mim o doutorado, porque era a forma que eu tinha de tentar entrar numa universidade pública como a UFSM. Então, essa sempre foi a minha meta. Tá numa grande universidade brasileira. Quando eu fiz o concurso, né, e passei para vir para cá, esse movimento conclui um projeto da minha vida que eu tinha desde que eu decidi que eu ia fazer mestrado. Porque a minha decisão foi, a gente, como professores de filosofia, não vamos viver sempre nesse desespero. E na época a filosofia não era disciplina de currículo, né? Ela só voltou em 2008. Então, aí eu falei, bom, então o caminho é a pós-graduação. E com a pós-graduação, sei lá, a porta que for abrir, né? E aí, mas eu tinha o olhar, eu estava muito bem na PUC. Não era nenhum problema com a PUC, com a instituição, com nada, com o trabalho, tudo isso eu gostava. Só que eu tinha o horizonte de estar numa universidade pública. Então, esse era a minha visão e a minha expectativa das coisas, né? Então, por isso, eu chego aqui num concurso feito em julho de 2009 e tomei posse aqui em 26 de fevereiro de 2010. Aí, cheguei lá na educação, no Departamento de Fundamentos da Educação. No primeiro ano, não me envolvi com quase nada, a não ser a JAI, a não ser... Já no primeiro ano eu lembro de ter participado da JAI. Sim, estamos na Semana da JAI. Na Semana da JAI, exatamente. E aí, também no primeiro ano que eu cheguei, eu me sindicalizei no Sindicato dos Docentes, que é a SEDUFSM, e nós tivemos em 2012 uma greve muito grande, né, que aqui em Santa Maria durou 118 dias. E eu atuei muito no comando local de greve à época, e tudo isso converge, né, com a minha vida passada lá desde a adolescência, né? Então, em 2013, com a eleição do professor Burma para a reitoria da UFSM, ele acabou me convidando para compor a pró-reitoria de extensão junto com a professora Terezinha Reckweiler. E aí a gente assumiu ali dia 23 de dezembro de 2013. Presente de Natal. Presente de Natal. Inclusive, fazer uma volta relâmpago de Campinas para cá, né? Porque teve a posse ali na véspera de Natal já, praticamente. Sim. Né? E aí fiquei ali até 31 de dezembro de 2017. Aí eu saí da Pró-Reitoria de Extensão, passei 2018 um ano tranquilo. Fazendo um detox. Perto do que vinha. Em 2019 eu fiquei em Portugal, fazendo um ano de pós-doutorado. Voltei em 2020, baixou a pandemia uma semana depois que voltei. No meio do ano, em junho, assumi a chefia do Departamento de Fundamentos da Educação. E aí trabalhei muito diretamente com a Helena, que à época era chefe do departamento do então Administração Escolar, hoje Departamento de Política e Gestão Educacional. E aí atuamos lá, né, todo mundo pelas janelinhas ali. Não bastasse isso, em dezembro do mesmo ano de 2020, eu entrei na diretoria da SEDUFSM, como vice-presidente. Foi 2021, no início de 2022, a presidenta pediu licença. Aí eu tive que assumir a presidência. Aí em 2000, ainda no rescaldo de pandemia, né? Porque ainda era rescaldo ainda. Nós começamos a retornar no presencial no início de 22. Aí no meio do ano terminou o mandato no FUI, ficou a Roberta, que hoje é a nossa chefe, que na época era a minha vice.
E eu segui, aí fiquei 4 anos na SEDUFES. Aí assumi como presidente e depois, na reeleição da nossa chapa, segui como presidente. Quer dizer, que é também uma gestão intensa de trabalho, né? Fiquei até o final de 22. Aí eu saí da diretoria. Tive que assumir a coordenação do PEG. Ficou uma situação... Eu era dos antigos o único professor que não tinha sido coordenador. Pois então, eu estava pensando, porque eu fui aluna do PEG de 2009 a 2011. Então, era recém... A tua vinda me pegou no era bem início recente. ali. Pegou das primeiras turmas. Aquelas turmas enormes que a gente tinha. Sim. Tinha 3 turmas com 50 alunos, mais ou menos cada uma. Né? Era uma assembleia, né? A sala de aula. Aí eu fiquei na SEDUFES, saí, fiquei no PEG, tranquilo, achando que o PEG era a minha vida, a coordenação, até o final do ano que vem. Mas, né, nem sempre as coisas são do jeito que a gente está imaginando. Quase nunca, eu diria. Quase nunca. E aí tinha um grupo que discutia a sucessão no CE. E eu sempre falei, beleza, sou parceiro, sou favorável e tal. Eu tinha a ideia que a gente ia ter 2 professoras candidatas dentro do grupo e tal, e na hora... Enfim, não saiu. Aí elas me deram uma missão, né, para eu procurar uma pessoa. E aí eu fui procurar, acho que a pessoa que, enfim, né, que era uma referência para mim de confiança muito grande, né, e de respeito. Aí fui procurar essa professora, a professora Helena, né, para ela ser candidata à diretora do CE. Aí, isso foi mais ou menos uma hora e pouco de conversa. Ela falou assim, eu vou se eu for de vice e você vai de diretor. Aí ficou estabelecido. Eu falei, não, temos que voltar para discutir com o grupo, né? A gente sempre fez as coisas coletivamente, nunca foi decisão individual, né? E aí voltamos a conversar no grupo, enfim, e aí o grupo resolveu referendar essa chapa, né? E aí estou eu para mais 4 anos de gestão. Né? Tinha planejado até o ano que vem só, já me correu a coisa até 2029, né? Com uma longa experiência, agora você vai a detalhar um pouco mais, né? Agora a professora Helena conta a sua versão, a sua versão dos fatos. Ainda bem que eu estou aqui de testemunha, né? Na mesma sala, não só do lado de fora ouvindo. Também, né? Tu tem experiência em gestão e conversávamos antes do episódio começar, né? Antes era o CTE, era o Centro... NTE. Agora é NTE, não é? Não, agora é CTE. Então tá, isso, inverti. Que toda a parte de tecnologia educacional sempre fez bastante parte da tua gestão, da tua atividade, né? Exatamente. Então, como eu falava antes, né, eu sou filha da casa, porque vim fazer formação inicial aqui no curso de pedagogia, né, eu falava muito durante a nossa campanha, né, sou filha da casa e estou aqui na UFSM há praticamente 30 anos, né, quase 30 anos, porque cheguei em 97, e aí fazendo a minha graduação, depois eu fiz o mestrado em educação aqui também, e saí para fazer o curso de doutorado, então, na Federal de Santa Catarina. Fiquei em Florianópolis, me envolvendo também em projetos de educação à distância, né? 2004, a gente começou com o fortalecimento da educação à distância no Brasil, com grandes editais que a gente chamava na época de pró-licenciaturas. E aí foi também um movimento, e aí fiz toda a minha pesquisa de doutorado, né, vinculado a isso, mas ao mesmo tempo em que a gente, como grupo da época, tem isso muito presente, né? Foi um movimento de pesquisa, de aprender juntos a fazer de formação de redes, né, de curadoria, escolha de tecnologias, plataformas, e também um grande movimento que exigiu muita gestão. Né? Eu vou fazer um parênteses, eu fui tutora nessa época. Então, muita viagem fiz para aplicar a prova, para aplicar avaliações, enfim, nos polos no interior. E era uma constante. Nós chegávamos e as pessoas agradeciam. Se não fosse a UFSM, se não fossem vocês, a gente não teria nada aqui. E então, até hoje, impressionante. Assim, né, eu fui agora no final de semana a 2 polos, Três Passos e Seberi, que atuam no curso de licenciatura em Pedagogia à Distância,
fui no fim de semana anterior a Sobradinho e Jacuizinho, no outro a Livramento, fazer atividades presenciais, que agora o nosso grupo está em trabalho de conclusão de curso. E a gente percebe muito esse movimento que a gente sempre defendeu de interiorização do ensino superior público e, com isso tudo, a democratização do acesso à educação e ao conhecimento. E aí a gente chega nessas cidades, a gente vê os polos fortalecidos, o impacto social, né, que tem mesmo o ensino superior nessas cidades, congregando pessoas que vêm das cidades do entorno, que nunca acessariam o ensino superior público, gratuito, como é o que a gente consegue oferecer se não fosse essa estrutura de polos. Uma outra coisa, porque é um polo, mas ainda o acesso àquele ponto, ele também serve de hub para o mais interior ainda. Com certeza. Então, nós tínhamos ali os alunos que iam de bicicleta até o polo, porque moravam a 13, 14 quilômetros mais para o interior. Não tinham computador, não tinham luz elétrica, nem tinham como ter um computador, mas usavam toda a infraestrutura do polo para conseguir fazer suas tarefas, fazer seus estudos, participar das aulas. Então, é uma coisa que realmente mudou a vida, mudou a perspectiva de vida daquelas pessoas. Né? E a gente percebe, em termos de gestão educacional, os municípios, né, as prefeituras, secretarias municipais, que investem fortemente na estrutura, na organização, na destinação também de recursos humanos, na coordenação dos polos, o quanto isso fortalece a educação como um todo, porque o polo acaba sendo uma instituição que os professores das redes frequentam, porque fazem formação continuada, os próprios estudantes da educação básica vão aos polos fazer atividades. Então, é fortalecer a educação básica como um todo, né? E mesmo que esse polo, em alguns momentos, e principalmente, né, concentrado nos finais de semana, acaba servindo, então, para nossas atividades dos cursos oferecidos tanto pela UFSM quanto pelas outras instituições, né, que trabalham também diversos cursos nesses polos. E aí, como a gente falava, né, fazendo, né, a retomada, na época isso também já exigiu uma gestão muito forte para que tudo isso pudesse ser pensado, porque o Ministério da Educação lançou para a licenciaturas 1 e depois o 2, e só depois, em 2005, 2006, com a aprovação do decreto, que a gente foi ter o Sistema Universidade Aberta do Brasil. Né? Antes disso, as próprias instituições, e foi bom que isso tivesse sido assim, tinham bastante autonomia para também participar do movimento de gestão desse processo de construção das políticas públicas. E aí, na época, minha professora orientadora de doutorado, professora Aracy Catapã, era coordenadora institucional da educação à distância, e aí foi muito bom poder estar com ela e nas equipes, fazendo formação e organizando toda a equipe multidisciplinar para a produção de materiais didáticos, que é algo que eu já venho defendendo desde a minha tese de doutorado. Foi um movimento inovador, porque colocou desde aquele momento um ponto muito forte no professor universitário como autor, como alguém que produz material, que organiza didaticamente para além dos planos de ensino, e não pensa mais o professor só como um usuário de material didático ou como alguém que seleciona um livro, né, ou um artigo, que é uma linguagem científica e não didática, não é? E isso tudo foi, então, importante para que, quando eu chegasse em 2009, né, após o concurso público, na UFSM, e pudesse, então, na mudança de gestão, na época da reitoria, me integrar diretamente à equipe multidisciplinar da UAB, na UFSM, que na época, então, foi construído todo o projeto e aprovado pelas instâncias colegiadas superiores, a criação, então, do Núcleo de Tecnologia Educacional, que estava vinculado ao gabinete do reitor e tinha esse papel muito forte de trabalhar com a educação à distância, mas o nosso trabalho todo de gestão dentro do NTE foi sempre para que a gente fortalecesse formação e trabalho contínuo para a integração das tecnologias nas diferentes situações, modalidades, inclusive todo o movimento que a gente fez na época para que a gente pudesse oferecer a plataforma Moodle para apoio ao ensino presencial. Né? Isso aconteceu em 2010, né? Quando a gente estava lá na equipe de gestão, e pensando, então, a tecnologia educacional e não somente a educação à distância. Né?
E aí depois a gente finalizou a gestão da reitoria. Aí eu saí por um ano para fazer o meu pós-doutoramento com bolsa da CAPES, em Portugal. E aí, no retorno, eu me envolvi com a gestão no programa de pós-graduação em educação. Eu fui coordenadora adjunta com a professora Liliana Ferreira, na época. E aí, depois, eu fui ser vice-chefe de departamento junto com o professor Cláudio Dutra. E aí, depois, né, como falou a professora Císio, a gente acaba assumindo, então, como chefe de departamento durante a pandemia, que foi também um desafio, mas também mostrou uma possibilidade de a gente continuar avançando em termos de formação dos pares. E nós criamos no nosso departamento, na época, algo que é inédito na UFSM, que foi um projeto de ensino. Todos os professores colegas do departamento estavam registrados como professores participantes desse projeto de ensino, e nós trabalhamos com muita intensidade na organização de material, na criação de tutoriais. Inclusive, fizemos vários ciclos de diálogo com os professores colegas da educação básica. Trouxemos especialistas da área para dialogar conosco, né, no formato online, mas foi um movimento muito interessante durante a pandemia, em que a gente construiu, dentro daquilo que a gente defende na gestão educacional e escolar, o fortalecimento da dimensão pedagógica, né? Porque a gente discute muito que a gestão tem a dimensão administrativa, financeira, mas também, né, a questão pedagógica, que a gente precisa pensar e construir com muita intensidade em todos os espaços, que a gente se desafia a ser gestor, né? E a chefia do departamento não é um espaço menor para isso, muito pelo contrário, claro. Um espaço que a gente lidera com muita força, e nós conseguimos, né, vislumbrar algumas possibilidades nesse momento. Depois eu optei por me distanciar um pouco da gestão, que também envolve a gente por horas de trabalho, né? Às vezes a gente dá conta das horas, não fecha muito bem, né? No 24/7. E acabei optando por me distanciar um pouco de tarefas de gestão para investir um pouco mais na produção acadêmica e alcançar uma bolsa de pesquisa produtividade que eu alcancei agora nesse ano. Mas, né, nesse grupo que estava pensando um projeto diferente para o centro de educação, eu me envolvi em alguns momentos, e aí o professor Assísio me chamou, né, numa tarde ensolarada, para a gente ter um diálogo, e aí analisando, né, as vantagens, as desvantagens, os desafios e as potencialidades, a gente falou, então, vamos juntos, né? O professor Assísio realmente falou, né? Então, vamos junto nessa, vamos encarar esse desafio, vamos trabalhar com aquilo que a gente pensa que é a gestão de processos, gestão de pessoas, né? E muito com essa vontade de fortalecer a dimensão pedagógica no centro de educação. Pois, dado esse encontro, não é? Que cenário vocês diagnosticaram dentro do centro de educação, e como que aconteceu essa motivação, e o que vocês pensam para esses 4 anos, né? O que pensam em fazer, o que foi colocado em termos de campanha, né? Porque, afinal de contas, houve uma escolha da comunidade, né? O que vocês pensam que foi o diferencial, talvez, da chapa? O que vocês... Quais os projetos que a gente brinca? Quais os projetos? Perguntas básicas, né? Bem fáceis de responder, Jéssica. Olha, acho que o maior diferencial nosso foi ter um coletivo extremamente aguerrido. Um coletivo de professoras, né? Sobretudo de professoras, né? Nós tivemos, claro, o apoio dos nossos colegas professores também, mas o envolvimento desse grupo, né, que já vinha de algum tempo no centro de educação, né? A gente sempre teve, desde que eu estou aqui, né, que eu posso falar que vai fechar 16 anos agora, no início do ano que vem, sempre teve 2 grupos, pelo menos, né, que pensou o centro de educação, discutiu, debateu, disputou e tal. E aí a gente, discutindo com esse grupo, a gente tinha uma percepção, pelo menos uma interpretação, um entendimento, que a gente
enxergava que nós estávamos precisando de um olhar mais preocupado com isso que a Helena falou muito bem, do pedagógico dentro do nosso centro. O CE, você foi aluna de lá, né? Da graduação, e também fez o doutorado do Cavalesca, Exatamente. né? Então, o Centro de Educação, ele sempre colocou de forma aberta na comunidade os grandes debates, né? E aí a gente sentia falta disso, né? E eu estou dizendo, não somos eu e a Helena, né? Quem sentia era esse grupo todo, né? A questão de debater, por exemplo, resoluções como a 024, que vai impactar totalmente a formação, a questão dos estágios, e a gente não tinha essa discussão. Eu fico pensando, só fazendo um parênteses, se vocês têm dificuldade, às vezes, de discutir isso dentro do centro de educação, o que dizer dos outros centros? Mas pensamos justamente que esse é um dos desafios que nós temos pela frente, claro. que é fortalecer esse diálogo com os outros centros, né? Exatamente. Porque várias outras unidades têm, inclusive, cursos de licenciatura, e nós precisamos resgatar o papel do Centro de Educação como centro de excelência de formação de professores, e aí pensamos, né, que precisaremos fazer um trabalho muito intenso junto aos núcleos docentes estruturantes, junto às coordenações dos próprios cursos, para que a gente mantenha não só um espaço, né? A gente não está preocupado em discutir carga horária, né? Mas um espaço de pensar a formação de professores dentro desses cursos, né? E aí, para nós, é essencial que a gente defenda, por exemplo, o lugar do centro de educação, e aí a gente tem um departamento específico, né, e especializado nisso, que é o Departamento de Metodologia do Ensino, que esse é o espaço e o grupo de professores que deve ser priorizado, por exemplo, na orientação dos estágios curriculares, dos cursos de licenciatura, porque nós temos um grupo forte com formação na área, com pesquisa na área, com produção acadêmica, e que pensa, que analisa as políticas públicas para além do conteúdo específico de cada área do conhecimento, né? Então, pelo que nós já andamos trabalhando ao longo desse mês, né, Assísio, a gente tem visto que esse é um trabalho que nós vamos precisar intensificar para manter o que nós temos, mas ao mesmo tempo resgatar aquilo que em alguns momentos da trajetória do centro acabou se perdendo um pouco, né, por N movimentos que a gente tem também das políticas externas, ou movimentos institucionais, ou por alguns entendimentos, né, de própria gestão institucional, enfim. Mas temos visto assim, e dialogamos, né, temos dialogado com vários grupos do Departamento de Metodologia do Ensino, com as coordenações dos cursos, os laboratórios, né? Nós temos no Centro de Educação espaços fortes, né, que são os laboratórios de metodologias, e aí dentro disso que o Assísio está colocando, isso para nós é algo bem presente já nesse trabalho que a gente está fazendo desde o dia 6 de outubro, e já vinha também como pauta, né, dos debates, enfim, dos diálogos com a comunidade ao longo da nossa campanha. Então, isso acho que foi uma coisa. A gente sempre disse, né, desde o início, quando a gente escreveu a chapa, né? A chapa nossa era a chapa identificada com um grupo, com a construção de um coletivo que a gente chamou Com Você, né? Com Você, para ligar o CE. Aí, né? O logotipo de vocês, da campanha, os nomes, né? Assísio, pegando o C, e Helena, ou fazendo o CL, né? Eu achei legal, Então, achei esperto. A gente pensou isso como diálogo, e sempre a gente disse o seguinte: nós não somos, nós não temos uma candidatura contra os nossos colegas, até porque não temos problema nenhum com os nossos colegas, né? Nós temos um embate sobre visão de centro de educação, e a gente defendeu o tempo inteiro que era isso, e foi isso que foi para a proposta nossa, né? A proposta foi elaborada a muitas mãos, Uns, tipo eu, fiquei escrevendo no celular e mandando para a colega, que colocava no arquivo com elas que estavam aqui, porque nesse inteirinho de elaborar, eu fiquei, acho que 6 ou 7 dias em Belo Horizonte. Então, nesse trânsito todo em julho ali, elaborando a proposta, e a proposta é resultado desse trabalho coletivo.
Então, assim, a gente tinha uma visão que do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista do atendimento à comunidade, particularmente à comunidade discente, a gente sentia a necessidade nas questões estruturais de um atendimento que ao nosso ver não era o adequado naquele momento, né, que a gente entendia de outro jeito, a gente entendia e defendeu na campanha, defendeu nos 3 debates, por exemplo, né, que a gente deveria ter discutido a reestruturação do centro de educação aberto na comunidade. Essa discussão não foi feita, né? Então, o centro foi reestruturado dia 1º de outubro, a gente assumiu dia 6. Então, quer dizer, toda uma lógica diferente de administração da universidade, que é na reestruturação, né? Hoje, eu fiz essa explicação de como vai funcionar o trabalho do departamento, na minha reunião do departamento, e aquele negócio eu achei que essa informação rápida deu uns 30 minutos de conversa, pelo menos, porque os colegas todos precisavam de muita explicação, né? Ou seja, foi a ausência de ter esse espaço. A primeira que a gente fez, quando a gente assumiu, que a Progep e a Proplan foram lá participar com a gente, mas estourou o horário, porque justamente essa coisa, então, participação, reestruturação, trabalhar num momento bastante difícil para os 3 segmentos, porque o impacto para os técnicos é imenso, para nós docentes e para os estudantes, né? É uma mudança de cultura e que muitas vezes vai cair com o chamado cobertor curto, porque você vai ter o serviço e vai ter pouca gente para fazer, né? Por exemplo, nós temos 4 departamentos, cada um tinha um secretário. Nós passamos a ter uma secretaria de departamento com 3 servidores. Quer dizer, esse tipo de coisa tem que equacionar, tem que construir uma outra cultura. Enfim, foi esse debate todo, né? E a nossa preocupação sempre foi essa, debater concepção, como que a gente vê, né? E a gente está enfrentando sérios problemas, né? Docentes estão enfrentando, técnicos estão enfrentando, estudantes estão enfrentando, né? Nós temos tido a necessidade de muito atendimento para estudantes e coisas que a gente tem que fazer uma correria. Sexta-feira à tarde tivemos que fazer uma correria com a ambulância e tudo, porque um estudante do PEG passou mal. Então tivemos que fazer um socorro lá, aquela coisa toda. E aí, o que a gente faz? Tem que fazer, né? E tem que ter a rotina, né? Porque o gestor é isso, muitas vezes a situação se apresenta e ele tem que se posicionar e tomar uma atitude. Se havia já um protocolo para isso ou não, bom, talvez tenha que se inventar um na hora, né? Exatamente. Então, a gente está enfrentando, por exemplo, que está enfrentando tudo quanto é lugar na instituição e fora dela, né? O aumento imenso da ansiedade de todos nós. A pandemia, acho que agravou isso, acelerou isso. Isso não é só na universidade, né? Nas escolas que a gente acompanha, professores e instituições vivendo a necessidade de atender. Isso daria um outro programa, né? Porque a gente comentava os ciclos, né? Agora estamos fazendo aí, se a gente for considerar a pandemia como 2020, a gente está no 6º ano, mas que existiu efetivamente um retorno a atividades, 4 anos, né? Quando muito. Então, esse ciclo de escolarização, e quando vai para ensino superior, enfim, tem ainda muitos anos pela frente para a gente ver como que isso vai reverberar no comportamento. Né? E a gente percebe nos alunos que nos chegam agora, por exemplo, para fazer o estágio ali na editora, a forma de dialogar é diferente, a forma de questionar é diferente, é um perfil diferente. Porque a gente precisa entender que eles passaram por momentos em que era para ter uma socialização e não teve. Que era para ter um diálogo e não teve. Enfim, com certeza, e de alguma forma acolher isso, né? A pandemia, penso que foi um grande estopim para tudo isso e faz a gente olhar com mais atenção, porque de fato todos vivemos de alguma forma esse processo, mas por outro lado, às vezes penso que a gente ainda se concentra muito nisso e deixa de observar e analisar com profundidade outras questões, como por exemplo o digital, o mundo, a cultura digital, o negacionismo da ciência.
o negacionismo do papel da escola e da universidade, da formação científica. Então, tem vários movimentos que fazem parte do nosso processo cultural e econômico que têm impactado diretamente, né? Porque se a vida toda a gente escuta o estudante perguntar por que isso é útil, para que isso serve, estudar para quê, e isso para nós agora é muito mais intensivo. Até porque nós estamos em movimentos e processos, e isso é bom, a gente defende isso por conta de políticas públicas, de ter uma diversidade cultural, ter uma heterogeneidade, né? A própria inclusão que a gente tanto defende, mas isso não deixa de trazer desafios para a gente, né? Por isso que a gente sempre diz que nós temos que trabalhar em termos de políticas públicas que garantam acesso, né? E muitas vezes a gente vê isso acontecendo, mas também políticas de permanência desses estudantes e de conclusão dos estudos com sucesso. Então, porque isso tudo, né, que a gente está falando de saúde mental, enfim, se agrava nas nossas instituições pelo número exaustivo, intenso de evasão que a gente tem. E na educação básica ainda associa-se a outro fator, que é o da repetência. Então, tudo isso vem gerando ciclos, e aí, como você diz, Jéssica, né, aqui no ensino superior, a gente tem estudantes que precisam de um letramento, né, de uma construção de uma concepção científica, nas nossas aulas discutirmos qual é o papel da escola, da universidade e o papel da ciência na nossa sociedade, né? Porque a gente vê, sim, movimentos, né, de mídia, de influencer, disso, daquilo, enfim, de inúmeras situações, mas que nós, como professores universitários e agora ainda como gestores, precisamos construir uma análise bem crítica, né? Então, concordo, né, que a pandemia, ela deflagrou muitas dessas questões, mas elas, se não tivéssemos tido pandemia, nós ainda assim teríamos essas outras questões, variáveis, porque são questões do nosso tempo, são questões da contemporaneidade em virtude de uma tecnologia, de uma rede social, de várias questões que nós temos que olhar, né, para as questões do nosso tempo e como que a gente vai trabalhar com elas. E aí sim, desde a educação infantil, né? Isso é um trabalho que nós temos que fazer em todas as escolas, junto com os nossos professores. Pois eu vou fazer, agora nós estamos indo aqui para os nossos minutos finais e temos ainda 5 minutinhos, mas vou tomar a liberdade de falar uma pequena anedota, uma situação que eu já comentei com a professora Helena. Quando na graduação especial, lá no Programa Especial de Graduação, né, o PEG, alunos do professor Assísio, tínhamos a impressão de que o professor Assísio conseguia fazer uma boa aula com qualquer tema. E aí, um dia nos reunimos antes da sua aula, professor Assísio, combinando o que nós iríamos trazer em termos de palavras-chave para a sua aula, porque nós queríamos saber até onde seria possível o seu jogo de cintura com as temáticas que nós traríamos. Falamos de BBB, falamos de museu de ufologia. Quando o assunto estava indo para algo, o professor Assísio estava conseguindo trazer o assunto da gente. Mas, professor, e daí trazia alguma outra coisa da novela, não sei, alguma outra. E o professor Assísio, muito dinamicamente, conseguiu dar conta. Tivemos uma ótima aula e, ao final, a conclusão dos alunos era: poxa vida, o professor Assísio deu uma baita aula, nós não conseguimos. Então, essa dinâmica, esse criticismo e essa leitura que é necessário fazer, de conseguir mostrar que tudo que nos cerca é possível de ser trabalhado para enriquecer essa leitura do mundo, né? Que eu acho que a educação tem esse papel, e também a filosofia, a pedagogia, por consequência, né? Enriquecendo esse processo. E por isso vos desejo muito sucesso nessa nova empreitada. E, enfim, né, parabenizo, e que seja um período muito feliz para o CE. Muito obrigada. E, professora Assísio, que gostaria de dizer alguma coisa? Gostaria de dizer. Não sabia que foi um teste. Mas fui coerente com o texto do Morin, né? Da contextualização e o debate a partir dos temas. Mas
Mas é isso, a aula tem que ter a dinâmica, né? E para nós, professores, é sempre uma felicidade quando os alunos entram na aula, né? E as alunas. Isso é fundamental. Assim, a gente... E a Jéssica me deu no final da disciplina, acho que foi no final, não sei se foi no final, foi um pouquinho depois, a Metamorfose do Kafka em quadrinhos. Lembra disso, né? Tá lá em casa, guardado. Então, é um conjunto de desafios, né, que a gente enfrenta agora, desafios do nosso tempo, desafios de realidade do centro de educação, desafios de mais trabalho do que o número de servidores que a gente gostaria. Enfim, essas coisas todas, mas também é um espaço de muita esperança, né? Esperança pela excelência que a gente tem com os nossos colegas, né? Técnicas e com os nossos colegas professores e professoras, né? Então, é um centro de muita pesquisa, muito trabalho, muito envolvimento, né? E a gente espera estimular, né, para que esse centro continue assim e continue desejando honrar a UFSM com um centro de educação que já vai para 6 décadas, né? E está seguindo firme, né? E que tem o maior programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria, que é o PPGE, né? Então, da onde você fez parte, né? Qual sou egressa. Exatamente. Então, assim, o desafio é grande, né? E, assim, eu me sinto muito seguro com as pessoas que eu tô. A começar pela Helena, né? Da confiança, da integridade, do comprometimento ético dela, político, e a competência de conhecimento que ela tem, né? Então, isso é uma tranquilidade, uma segurança muito grande para enfrentar os desafios. Muito bem, professora Helena. Quando chegamos aqui, o colega aqui dizia, né, que a gente sempre se junta com os melhores. E eu falei, exatamente, por isso cá estou com a professora Císio nessa empreitada. E também com todo esse grupo que vem pensando conosco. E aí, com base no que você falou, né, de que vocês desafiaram o professor na sala de aula. Mas quando a gente trabalha com uma concepção dialógica, problematizadora, né, a gente justamente parte desse princípio de que nada se produz sozinho, né, de que uma boa aula ela se produz com professores e estudantes dialogando entre si, e assim também é na gestão, né, e nós temos essa plataforma de trabalho desde a campanha. Nosso plano de gestão ele se constrói em cima dos pilares da inclusão, né, da qualidade socialmente referenciada, enfim, do multiculturalismo, enfim, desse coletivo, né, que produz um centro de excelência, né? Os desafios são muitos, a gente já sabia, né? Senão a gente também não se colocaria à disposição para trabalhar e, né, a gente tem justamente isso que a professora Císio falou, essa esperança de produzir e contribuir também para que a gente seja o UFSM sempre, né, o UFSM de qualidade. Então, que a gente também tenha mais espaços como esse, né, porque já aprendemos também que em qualquer gestão a comunicação daquilo que se faz, daquilo que se pensa é essencial. Muito obrigada, então, professora Císio e professora Helena. Muito sucesso na gestão. E a você que nos acompanha, continue conosco. Agora, na sequência, temos o programa com Alexandre Macari. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.